E aí, pessoal, vocês estão bem? Hoje eu pretendo falar um pouco sobre o que é dinheiro. A resposta simples é uma moeda de troca. Entretanto, tem uma questão que precede a essa. Quanto vale o dinheiro em si? Pois, no fundo, acreditamos que esse papel colorido que temos na carteira representa um poder ou uma força. Mas quem garante? É o governo? Bom, antes de mais nada, vamos a um pequeno aviso. Essa é uma série de textos produzida por Roberto Bittencourt Mendes para um grupo de pessoas distintas e narrado por mim, André Valbo Ganzaroli, para o YouTube. Nós estamos fazendo tudo às claras, tá ok? Então, deixa aí seu like da confiança e se inscreve no canal para não perder mais nenhum desses dias especiais. Aviso dado, vamos ao nosso dia 2. Um pouco de história hiper resumida, tá? Antes de existir o dinheiro, pessoas simplesmente faziam escambos, ou seja, trocavam um objeto por outro. Davam 20 sacas de milho por uma cabra, por exemplo. Nada prático, né? Imagina você ter que ir com uma cabra debaixo do braço até a cidade vizinha só para pagar 20 sacas. E aí alguém teve a ideia de usar um metal, a prata ou o níquel, por exemplo, onde o valor era a própria moeda. Ou seja, se eu derretesse a moeda de prata, sei lá, em si, eu conseguiria vender ela pelo mesmo valor da moeda cunhada. E dessa forma, as negociações, obviamente, ficaram muito mais simples. Encurtando mais uma vez a história, passando o tempo, os governos passaram a imprimir e a cunhar moedas circulantes. Porque seria mais cômodo eu levar uma moeda que representasse 1 quilo de prata, certo? Em teoria, esse mesmo 1 quilo de prata seria resgatado pelo detentor da cédula ou da moeda a qualquer momento. E dessa forma criou-se o lastro. Mas, desde muito tempo, os governos não respeitam mais o lastro, ou seja, imprimindo mais dinheiro do que de fato tinha de lastro. Indo para 1944, após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Conferência de Bretton Woods, em que 44 nações aliadas acordaram que o dólar dos Estados Unidos seria a moeda mundial e os Estados Unidos voltariam a fazer lastro em ouro. O acordo, cara, durou só até 1975, quando os Estados Unidos unilateralmente acabaram com o acordo de Bretton Woods, ficando livres para imprimir o quanto de novos dólares eles quisessem. Bem, antes de continuar, vamos entender um conceito. Custa uma lata de Coca-Cola fechada dentro da validade em temperatura ambiente? Bem, custa uma lata de Coca-Cola fechada dentro da validade e em temperatura ambiente. Ou seja, se eu tiver uma lata nessas condições, mesma quantidade, no mesmo tamanho, eu poderei trocar essa lata com outra pessoa diretamente e vai ser uma troca justa, certo? Estou trocando uma lata de Coca-Cola de 300 ml por outra lata de Coca-Cola de 300 ml. Então, não é a lata de Coca-Cola que ficou mais cara, mas a quantidade de dinheiro que eu preciso comprar que aumentou. Se antes ela custava R$1, depois passou a custar 2 e agora 3, não é a lata que aumentou de preço. Na verdade, o valor de uma lata custa uma lata. Então, é o real que é uma moeda inflacionária. Ou seja, a TV não fala isso corretamente, pois dá a impressão de que quem aumentou o preço foi o comerciante, a especulação, etc. A especulação existe, mas não é o que de fato está acontecendo agora em 2021 e já vem acontecendo há muito tempo. Se eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma lata de Coca, é porque tem dinheiro sobrando. Isso é pura lei da oferta e da procura. Porque se eu tenho algo em abundância, esse algo sai mais barato. Por exemplo, quanto custa uma raspadinha de gelo na praia durante o... E quanto custa essa mesma raspadinha de gelo no inverno do Alasca? Com o dinheiro, acontece o mesmo fenômeno. E os governos controlam a impressão de novas cédulas. E por mais que falem que é o Banco Central que decide, fala sério, né? São os governos. Vamos aos dias de hoje. Usando muito pouca inteligência, a gente pode concluir que as vendas caíram, pessoas foram demitidas, empresas... Isso significa menos arrecadação de impostos. Qual a solução mais lógica? Número 1. Diminuir o tamanho do Estado, cortar gastos radicalmente
tentar evitar ao máximo o superfaturamento, corrupção, salários e benefícios que custam milhares de dólares por servidor? Evitar auxílios e bolsas, mas promover o crescimento econômico, por exemplo, tirando impostos para gerar mais empregos? Ou 2, manter tudo na mesma e simplesmente imprimir dinheiro e cobrindo o buraco deixado sem precisar mexer em nada e todo mundo fica feliz? Para você ter uma ideia, 1 a cada 3 dólares foram criados nesses últimos 12 meses. E o presidente já anunciou um pacote de mais 3 trilhões de dólares. E no Brasil, o Brasil não está muito atrás não. Estamos gerando uma inflação enorme. Quem diria até galopante. Mas aí alguém pode levantar a mão e falar que eu estou errado, porque o índice de preços ao consumidor nos últimos meses foi de 4,52, sei lá, por cento. Como é que a gente está à beira de uma inflação galopante? Você está errado. Bom, eu vou explicar. Simplesmente, malandramente, o governo utiliza apenas alguns produtos básicos consumidos pela parcela mais pobre da população para medir o índice de preços ao consumidor. E garanto para vocês que não são produtos que oscilam com o mercado internacional, tipo aço, gasolina, madeira, cimento, insumos internacionais, etc. Por enquanto, as pessoas ainda de certa forma estão economizando, gastando menos porque estão em casa. Mas se a pandemia acabar, veremos pessoas gastando todo esse dinheiro acumulando. E nesse cenário, quem vai se dar bem é quem está posicionado em qualquer coisa que não seja real, dólar, euro ou qualquer outra moeda fiduciária. Porque essas moedas são inflacionárias. Tem que se posicionar em qualquer coisa que seja deflacionário. Por exemplo, imóveis, metais, ações, pensando no longo prazo, em criptomoedas. E isso eu irei falar no dia. Então, não percam os próximos capítulos. Com um texto de Roberto Bittencourt e narração de André Valbo Ganzaroli, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de dar seu joinha, não esquece de se inscrever no canal para as cenas dos próximos capítulos. Valeu! E aí, pessoal, vocês estão bem?